Senhor presidente e senhores deputados, na realidade eu só quero fazer um registro aqui. Conversava com o deputado Maurício que hoje, na parte da manhã, a Polícia Federal fez a prisão do irmão do empresário Joesley Batista, acho que é Wesley Batista o nome dele, justamente por uma situação que eu entendo que é muito semelhante a algo que ocorreu recentemente aqui no Paraná. Esse senhor não está detido na tarde da manhã de hoje, foi detido, não está detido por conta de nenhuma relação com o envolvimento nas delações feitas, inclusive, na situação específica da JBS. Até porque ele é também um dos executivos da empresa que coordena e controla a JBF, a JF. Ele foi preso por informação privilegiada. Ele foi detido e levado à prisão por ter, na época em que a delação seria feita, ter se beneficiado de uma informação que seguramente só ele e o grupo dele sabiam, que seria a queda do valor das ações da JBF após as denúncias que ocorreriam no dia seguinte, o que de fato aconteceu, e antecipadamente, com essa informação, a compra de uma grande quantidade, de um grande volume de dólares, sabendo também que por um movimento quase que previsível, haveria uma alta do dólar com a queda das ações da JBF e as ações no mercado como um todo. O mundo todo faz esse tipo de punição quando se trata de informações privilegiadas ou insiders. E por que eu estou falando isso? Os senhores lembram que há pouco tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás, nós aqui fizemos alusão a uma situação muito semelhante a esta, que ocorreu no final do ano passado e início de 2017, e depois, na sequência, durante 3 dias seguidos, ou 2 dias seguidos, quando a Sanepar, a empresa do governo, resolveu que iria fazer uma grande quantidade de oferta de venda, uma oferta de grande quantidade de venda de ações, e que antes disso ela já havia dito ao mercado que os seus ativos iriam ser valorizados em cerca de 50%. As ações da Sanepar saíram de R$ 4,60 para R$ 6,40, foram para R$ 9,12, R$ 9,22, o governo vendeu cerca de 850 milhões de reais em ações, assim como fizeram também outros controladores da Sanepar. Logo após isso, durante 15 dias, as ações da Sanepar subiram e deram até R$ 14, e deram aos investidores 550 milhões de lucro em 15 dias. Poderia-se dizer que isso era previsível, uma vez que esses 550 milhões de reais de lucro já estavam sinalizados, já que a Sanepar havia dito que estaria fazendo uma reavaliação de seus ativos. Acontece que, na sequência disso, por conta de toda a situação que a Sanepar atravessou e continua atravessando, nós fizemos, a pedido do deputado Maurício Requião, nós fizemos uma audiência aqui, onde veio, aqui a esta casa, o responsável pela GEPAR, e naquela ocasião sinalizou que o reajuste que a Sanepar receberia como autorização não seria um reajuste para ser executado em 4 anos, nem tampouco de 32% como havia requerido a empresa, mas um reajuste de cerca de 23% a ser efetivado em 8 anos. Isso não foi comunicado à Bolsa de Valores, embora publicado no Diário Oficial, mas não comunicado à Bolsa de Valores, que naquela mesma quarta-feira, no final do dia, sabendo das declarações dadas na manhã aqui na Assembleia Legislativa, tiveram uma queda significativa, mas ainda pequena
diante do que ocorreria na quinta-feira, quando até as 5 horas da tarde as ações da Sanepar haviam caído mais de 30%, o que fez com que a Sanepar tentasse fazer uma conferência, e essa conferência com os principais investidores, bancos, acabou não resultando em nada, e no dia seguinte as ações da Sanepar caíram mais ainda, chegando a R$ 9,00, provocando um prejuízo e uma perda de valor patrimonial para a companhia de R$ 1,2 bilhão em 48 horas. Nós fizemos uma representação junto à CVM para que a CVM investigue se houve de fato movimentação atípica e, se houve movimentação atípica, quem fez essa movimentação. Na compra, em dezembro, quando se sabia que haveria o reajuste, e na venda, posteriormente, quando se sabia que o reajuste não seria feito de uma única vez, mas em 8 anos. Agora, com a prisão desse senhor na manhã de hoje, nós temos a primeira situação prática, específica, real, de prisão, no Brasil talvez seja a primeira vez, de prisão por informação privilegiada. Isso não foi a CVM que fez. A CVM leva 500 anos para tomar as suas decisões e mais 500 para resolver alguma coisa. Ela levou quase 10 anos para punir um investidor da Sanepar, que ficou proibido, inclusive, de exercer função na Sanepar, por conta de R$ 500 mil. Certamente que levará mais 10 anos para ver se realmente 1 bilhão e 200 milhões que foram perdidos em 48 horas, ou os 500 milhões de reais ganhos por aqueles que sabiam que as ações da Sanepar iriam subir, tanto que elas foram pré-fixadas em R$ 17,00 pelo Banco Itaú, pelo Banco Bradesco e também por um banco que todos aqui conhecem, que é o banco do seu André Esteves, que hoje está afastado do banco. Mas a pergunta é, por que isso ocorreu? Não ocorreu pela CVM, ocorreu porque a Polícia Federal e o Ministério Público Federal passaram a investigar. Talvez, senhores deputados, e aí talvez o deputado Maurício, que junto com os demais deputados subscreveram essa ação que fizemos e essa representação na CVM, talvez nós tenhamos que fazer exatamente a mesma coisa, procurar o Ministério Público Federal e procurar a Polícia Federal para que ela investigue essas operações atípicas que ocorreram dentro da Sanepar. Se dependermos apenas da CVM e das teóricas investigações internas da Sanepar, não vai haver punição a absolutamente ninguém, e nem que não haja punição, pelo menos esclarecimento, como que alguém sabe tanto que consegue ganhar 500 milhões em 15 dias, e mais ainda, sabe tanto na sequência que consegue ganhar muito mais porque não perde, junto com aqueles que perderam, 1 bilhão e 200 milhões. Então fica aqui a pergunta, se a CVM, de fato, é o órgão que deve fazer o acompanhamento e a fiscalização da Bolsa de Valores, se a CVM, como foi dito hoje por um dos seus executivos, foi quem determinou que fosse feita a investigação, no caso do senhor Wesley Batista, que lucrou com aquelas ações e lucrou com a compra de dólares e lucrou novamente com a venda das suas ações, se isso de fato vale para a JBS, tem que valer para a Sanepar. E se valer para a Sanepar e os seus acionistas, os senhores podem ter certeza que nós vamos ter informações bastante interessantes quando se trata de, abre aspas, esperteza. Por que esperteza? Porque apenas alguns sabem, apenas alguns ganham e apenas alguns se beneficiam daquilo que deveria ser público. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.